Podemos olhar aqui para a capacidade máxima para a água e para a capacidade de campo e podemos ver que antes do fogo, que depois o solo foi reduzida, quer ambos os parâmetros avaliados, portanto são significativamente menores imediatamente após e 2 meses depois do fogo do que na situação antes do fogo. É evidente que estes parâmetros vão interferir com a erosão do solo, que é também que também estamos a avaliar. Com a instalação ontem no terreno podemos ver, não é? Portanto, mesmo a acumulação de sedimentos nas parcelas, portanto, nos bidões, etc. E, portanto, foram construídas todas estas parcelas, podem ver aqui as equipas, não é? Ontem viram tudo já muito feitinho, mas a verdade é que isto dá muito trabalho e implicou muita gente no terreno para poder ter sido instalado em tempo útil, porque tem que ser instalado logo a seguir ao incêndio para não perdermos as chuvas, não é? Que vem logo. E aqui temos dados já das 2 primeiras colheitas, não é? Já fizemos uma terceira, iremos fazer agora uma quarta, mas ainda não estão esses dados tratados. Ora, queria-vos chamar também a atenção para outra coisa, que é a menina dos olhos vou dizer assim, a menina dos olhos do projeto Terra Mater, não é? E consequentemente nossa, não é? Que é a utilização de tecnossolos que foram aplicados sobre o solo, e, portanto, aqui está a ocorrer essa operação, não é? Numa faixa de 500 metros quadrados. E qual é o objetivo? Nós vimos aqui que as propriedades do solo foram afetadas, não é? Portanto, aumenta, diminui, enfim, ali uma série de coisas. A erosão é estimulada após os incêndios, todos nós sabemos isso. Mas outra coisa que nos preocupa mesmo muito, porque cada vez que nós avaliamos a erosão, parece que os valores nunca são preocupantes, parece que está sempre abaixo das taxas tolerantes, etc., de tolerância, etc. Mas o certo é que nós vemos estes recursos de solo extremamente degradados nas montanhas. Portanto, isto tem a ver com estas perdas, não é, cumulativas ao longo do tempo. E com os tecnossolos, mais do que evitar a erosão, que também tem esse papel, não é? Portanto, tentarmos perceber se vai ter um papel importante na recuperação das funções ecossistémicas do solo, não é? Portanto, e contribuindo para a melhoria de propriedades físicas, não é? Portanto, não continuar a ver essa degradação do solo, mas se com os tecnossolos conseguimos uma reversão desta situação e avançar. Pronto, para finalizar, tenho aqui algumas conclusões que já só para sintetizar, não é? Portanto, a severidade do fogo foi baixa, como nós estaríamos à espera, pois foi feita em condições meteorológicas controladas, não é? A permeabilidade do solo reduziu, a capacidade de armazenamento de água no solo reduziu, tudo isso contribui para a perda de solo e com ela nutrientes, etc. Nós iremos avaliar não só a perda quantitativa, mas também qualitativa, não é? Portanto, percebermos o que é que se está a perder, não é? Naquele solo portanto, e também a aplicação dos tecnossolos para ver que resultados teremos. Com certeza, no próximo evento, já poderemos dar notícias sobre o que aconteceu. Muito obrigada e perdão pelo atraso. Obrigado, Felícia. Vamos continuar as apresentações. A próxima apresentação, intitulada Molecular Characterization of Organic Matter in Post-Fire Restored Soil. Os autores são o Nicásio Murilho, o Nuno Guiomar, Ana Miller, José Pérez e Gonçalo Almendros. Sim. Okay. Muito boa tarde, muito obrigado ao Chairman e à organização por esta oportunidade de apresentar o meu trabalho. O fogo, todos nós sabemos, todos trabalhamos com incêndio, é um fator ecológico muito importante a nível nacional, e não só nacional ou peninsular, sino em todo o mundo. E, nomeadamente, na União Europeia, o 65% dos incêndios acontecem na Península Ibérica. Isto é devido, em grande parte, pelas características do clima mediterrâneo, como pode ser
veranos muy secos y muy calientes, y un grande déficit de agua no solo. Após un incendio, os agentes forestais e autarcas investem muito dinheiro e muitos recursos, tanto humanos como de investimento, na recuperação desse espaço. Mas essa recuperação é devido a um caráter cultural, a un carácter socioeconómico y también, si callar, podemos asociar a un carácter estético. A ninguén gosta ter un monte, una foresta que esteja queimada, que esteja preta. Que acontece? A forma que ten a xente de facer a restauración normalmente é una eliminación da foresta afeitada, un arado e unha reforestación con individuos que non sella autóctonos daquela área. Que acontece? Que esa alteración do ecosistema pode afectar significativamente ao solo e, sobre todo, a materia orgánica do solo, que, como nós vimos onte, estábamos a explicar, a materia orgánica do solo ten un impacto moi significativo nas propiedades físicas, químicas e biológicas do solo. Mas por que é importante estudiar a materia orgánica do solo? Tanto a calidade como a cuantidade. Porque a materia orgánica do solo pode ser o factor determinante que permita a nós obter cual é a salud do solo. Como ontem dixo a profesora Felicia, un solo con una gran salud va a dar alimentos que nos repercutan a nosa salud. Un solo degradado non vamos a conseguir ter nada. Ou a calidade da materia do produto vai ser muito baixo. Que acontece? Que a materia orgánica é o mellor bioindicador desa calidade, dese solo. O impacto que pode ter o incendio na materia orgánica do solo pode ser cuantitativo, ya que há dois escenarios principais, como pode ser a eliminación completa da materia orgánica, ou, se calhar, tamén há un incremento. Mas que acontece? Que ese incremento ou esa eliminación da materia orgánica non é só na cantidade, sino tamén na cualidade. Non é o mismo ter un substrato con unha calidade moito elevada, que teña un proceso moito de alteración que permita libertar os nutrientes de unha maneira paulatina, que unha materia orgánica que seja moito recalcitrante ou, se calhar, unha materia orgánica que incluso non poda ser degradada por os microorganismos. Por tanto, o objetivo principal deste estudo, deste traballo, foi estudar a calidade da materia orgánica, a composición a nivel molecular, en áreas queimadas e restauradas, para determinar efectivamente cual é a composición molecular da materia orgánica e os mecanismos de reacción. Para eso nos estudiamos un área moito sencilla dentro do Parque Nacional de Doñana, basado en una vegetación de piñeiro, y en este caso tuvimos un área que fue control, un área restaurada con estas tres actividades y un área ardida que no tuvo ninguna actividad de restauración. O incendio ocurrió en 2013, quemando 80 hectáreas, y nos fixemos a recolla en octubre de 2014. En este caso, só apañamos os primeiros centímetros do solo. Para facer a caracterización cuantitativa e cualitativa da materia orgánica, en o primer caso estudamos a cantidad da materia orgánica con un analizador elemental e a cualidade da materia orgánica con un análisis de pirólisis analítica. Es decir, tenemos un microhorno que permite pasar a material en estado sólido, a fase gaseosa, y poder estudiarlo mediante cromatografía de gases. Entonces, a primeros resultados, en nuestro caso, las muestras fueron divididas en una muestra global y en dos fracciones, una fracción grosa y una fracción fina. La tendencia que nos vemos en la muestra total es que a muestra control tuvo una mayor cantidad de materia orgánica o de carbono orgánico significativamente superior a la muestra sin quemar, o quemada. ¿Qué acontece en la parte de la fracción? Esa misma tendencia nos observamos en la fracción gruesa,
mas é a fração que tem uma significativamente maior quantidade de matéria orgânica. Na fração mais fina, nós encontramos duas tendências, e é que a maior quantidade de matéria orgânica está recollida na muestra quemada sin restaurar, e que há uma diminuição muito significativa quando há uma restauração. Neste caso, nós achamos que pode ser por um processo de mistura durante o arado de uma diluição dessa quantidade de matéria orgânica com capas de solo muito mais profundas. Mas qual é a qualidade da matéria orgânica? É a mesma composição esta que temos aqui, que é a fração fina, e eu estou só a mirar a primeira camada de solo. Normalmente a gente, quando estuda o solo, estuda em profundidade. E observa-se que na primeira camada há uma matéria orgânica muito mais fresca e em profundidade é uma matéria orgânica muito mais degradada pelos micro-organismos. Neste caso, nós estamos a ver que pode haver como dois pools na mesma camada, mas vai depender da característica física do agregado. Neste caso, empleando técnicas ou diagramas de Van Crevelen, podemos fazer o estudo. Sei que é um pouco difícil de explicar, mas fizemos estudios das principales familias de compostos orgánicos de las que está constituída a matéria orgânica em cada amostra, em cada uma das frações. De forma rápida, podemos indicar que a matéria orgânica na amostra sin quemar está equilibrada porque tiene una composición relativamente elevada de compuestos polisacáridos, compuestos alquílicos, compuestos aromáticos y lignina. ¿Qué acontece cuando vamos a las muestras que están quemadas y restauradas? A una completa alteración o eliminación de un material fresco, como puede ser la lignina, y un incremento de compuestos aromáticos. Esos compuestos aromáticos pueden ser aromáticos inespecíficos, que puede ser de una defuncionalización de la lignina, o si callar también puede ser compuestos aromáticos policondensados. Na parte da materia orgánica en la muestra restaurada, lo que sí vemos que hay una presencia de lignina que no encontramos en la muestra que no está restaurada. Entonces puede ser por ese voltaje. A mesma tendencia acontece en las frações, mas es verdad que en las frações grosas tiene una materia orgánica mucho más fresca y puede ser por la deposición de la necromasa afectada. Haciendo estudios estadísticos podemos encontrar que efectivamente había dos pools de carbono dependientes de cada fração. La fração gruesa, más grosa, estaba significativamente correlacionada con compuestos derivados de polisacáridos, lignina y ácidos gordos, un material más fresco, y si callar na parte, no en tanto, la fración fina está más compuesta o depende más de material más recalcitrante, un material mucho más alterado, ya sea por microorganismos o si callar también por la deposición de material fino queimado. Con este tipo de técnicas estadísticas lo que nos también conseguimos hacer fue determinar cuáles fueron los mecanismos de reacción que acontecen con el incendio no solo. En este caso, cuando nos estudiamos la fración completa, la muestra completa, nos vemos que hay siempre la misma tendencia y es un mecanismo de reducción en el que nos estamos a transformar una materia orgánica que puede tener una cantidad de grupos funcionales muy elevada, que puede dar una interacción muy fácil con microorganismos, a un material mucho más estable y que tenga una menor reactividad. Por consiguiente, puede servir también como una herramienta para el secuestro de carbono. Mas ¿qué acontece? Que esa misma reacción no es posible, y acabo, no se observa en la fracción grosa ni en la fracción fina. En la fracción grosa hay una hidrogenación. ¿Por qué? Porque estamos a obtener un material que está de la necromasa superficial y, en cambio, en la fracción fina voltamos a encontrar que hay otras dos pools de carbono.
uno más estable y otro más lábil. Y en este caso, como último, a modo de conclusión, podemos confirmar que aunque las actividades de restauración son buenas a nivel de vegetación, ainda falta muito para estudar o nivel no solo. Então, quando muita gente diz, epa, já temos restaurado o ecosistema, tem restaurado o ecosistema a nivel de vegetação. Podemos ver o bosque que seja verde, mas a calidade da matéria orgânica, o que dá o sustento e o que vai permitir que um bosque seja sano e produtivo, ainda não recuperamos. Então, a ideia principal do trabalho é que há que seguir monitorizando a matéria orgânica e que é um grande aliado para nosso estudo. E, com perdão, o chairman vai permitir que presente, e eu convido a todos os aqui presentes, para o siguiente Congreso de Fuego Red 2022, que será organizado en outubro de 2022 en la Universidad de Évora. Muito obrigado. Obrigado, Nicaso. Vamos prosseguir as apresentações. A próxima apresentação tem o nome de Green Rehabilitation System for Burdened Soil Based on Inoculation of Native Cyanobacteria and Microalgae, Insulation and Characterization of the Photoautotrophic Organism. Os autores são a Jéssica Roque, o J. Pissarra, o A. Brito, R. Mota, P. Oliveira e P. Tamagnini. Peço desculpa não saber os nomes próprios, porque só têm as letras. Ok. Sim, muito obrigada. Ora, bom dia a todos. O meu nome é Jéssica Roque. Eu venho do I3S, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, do Porto. Venho hoje aqui apresentar o projeto Green Rehab, a Green Rehabilitation System for Burned Soils, based on the inoculation of native cyanobacteria and microalgae. A apresentação hoje vai ser focada no trabalho de isolamento e caracterização que tem sido desenvolvido no I3S e no qual tenho colaborado. Ora, como é do conhecimento de todos aqui presentes, os fogos florestais têm grandes impactos, nomeadamente socioeconómicos, levam também à perda de habitat e de biodiversidade, levam à contaminação de lençóis freáticos, o aumento das emissões de CO2 e também à degradação dos solos, que tem sido tanto falado ao longo destes dias. Assim sendo, o projeto... Desculpem. O projeto Green Rehab procura encontrar soluções que minimizem o impacto destes eventos nos solos, através da inoculação de cianobactérias e microalgas nativas, que irão promover a formação de biocrostas, melhorando assim as propriedades do solo e levando à recuperação de todo o ecossistema. Ora, e então o que são biocrostas? As biocrostas são comunidades de micro-organismos, normalmente compostas por cianobactérias, que são um tipo de bactérias que consegue realizar fotossíntese. São constituídas também por microalgas, bactérias heterotróficas, fungos, líquenes e briófitas. Tudo isto leva ao aparecimento de comunidades de maior complexidade, como é o caso das plantas superiores. As biocrostas podem ser muito interessantes na reabilitação de solos ardidos e no nosso projeto nós focamos especialmente em cianobactérias e microalgas, porque elas são as pioneiras da sucessão biológica que encontramos nas biocrostas. Portanto, podem iniciar este processo. Sendo que elas regulam a quantidade de água presente no solo e também a sua retenção, permitem a estabilização do solo, aumentam a fertilidade do solo pela fixação de carbono e também de azoto atmosférico, isto é muito importante, tendo em conta a apresentação anterior, e promovem também o desenvolvimento de plantas e o seu crescimento. Ora, estas são as 5 tarefas do projeto Green Rehab. Como disse, vou-me focar no trabalho de isolamento e caracterização. Para este trabalho, fomos então recolher amostras ao município de Mortágua, com o qual temos uma colaboração, e procedemos à caracterização dos micro-organismos. Este processo de isolamento, para ele usamos meios adequados para o crescimento dos organismos e utilizamos técnicas como espalhamentos sucessivos em meio sólido e também diluições seriadas. Com isto obtivemos...
Peço desculpa, é muito complicado falar ao microfone. Conseguimos isolar 6 cianobactérias e 4 microalgas. Aqui apresento o processo de isolamento, visto ao microscópio óptico, de uma cianobactéria. Depois, então, de isolados os micro-organismos, procedemos à sua caracterização. A título de exemplo, apresento apenas a caracterização de uma cianobactéria. Para isto, recorremos a uma abordagem polifásica que incluiu microscopia óptica, para ver a morfologia do micro-organismo. Vimos também os polissacarídeos extracelulares por ela produzida, que estão aqui corados, e utilizamos microscopia eletrónica de transmissão para ver a ultraestrutura celular. Utilizamos também microscopia confocal para ver a conformação espacial dos filamentos da cianobactéria quando crescida em meio líquido e em meio sólido. Vimos também as ficobiliproteínas por elas produzidas, neste caso produzia-se a ficocianina, que tem aquela cor azul, e fizemos também análises moleculares. Para isto, extraímos o DNA genómico da cianobactéria, fomos amplificar as regiões do seu genoma, que incluem 2 genes ribossomais, o 16S e o 23S e o espaço entre eles. Com isto, fomos comparar a sequência obtida contra bases de dados e temos aqui esse resultado. Fizemos ainda análises filogenéticas. Todos estes resultados, ou seja, da caracterização morfológica e também as análises moleculares, permitiram designar o género oscilatória ao nosso isolado. Aqui apresento uma tabela resumo com resultados de caracterização e isolamento. Como podemos ver, conseguimos obter uma cianobactéria unicelular, 3 filamentosas e 2 com a capacidade de fixar azoto atmosférico. Quanto às microalgas, temos 2 unicelulares e 2 filamentosas. Para avaliar diretamente a comunidade de cianobactérias presentes nos solos, fomos recolher novas amostras ao município de Mortágua, fizemos uma segunda amostragem e desenvolvemos toda uma metodologia de metabarcoding. Esta metodologia incluiu a extração de DNA diretamente a partir das amostras do solo, amplificação de parte do DNA, de parte do gene ribossomal 16S, temos aqui a sequência, e procedemos à análise bioinformática dos dados. Com isto obtivemos 72 sequências únicas que foram utilizadas numa filogenia. Esta análise sugere que as cianobactérias presentes nas nossas amostras pertencem maioritariamente a géneros ou espécies de cianobactérias ainda não descritos na literatura. Isto porque, como podem ver, elas agrupam todas neste cluster, que é muito distinto de todos os outros, onde agrupam as sequências de referência de cianobactérias presentes nas bases de dados. Isto vem reforçar a importância de estudarmos os micro-organismos de solo, uma vez que eles são ainda muito pouco conhecidos, e isto explica muito facilmente os nossos dados. Nós não podemos ter sequências parecidas com as nossas, sendo que elas ainda não foram depositadas nas bases de dados. As tarefas 2 e 3 do projeto estão a ser realizadas na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, por parceiros neste projeto. Elas têm como objetivo selecionar micro-organismos que são favoráveis para o melhoramento das propriedades do solo e também para o crescimento das plantas. Ora, então, os organismos que isolamos e caracterizamos estão a ser estudados. Já se verificou que eles conseguem crescer na superfície de solos queimados. Também já se selecionou aqueles que são melhores para as propriedades do solo. Com isto foram medidas a atividade de diversas enzimas. E também foram efetuados testes utilizando 2 tipos de plantas, Arabidopsis thaliana e Loli multiflorum, para ver então os micro-organismos que têm a capacidade de favorecer o crescimento de plantas e também aqueles que apresentam vantagem em plantas quando crescidas sob efeitos de stress. A tarefa 4 do projeto tem como objetivo crescer em larga escala os organismos que apresentam benefícios nas 2 tarefas anteriores, isto com o objetivo de depois fazer ensaios de campo. Portanto, temos a crescer em larga escala no I3S, 3 cianobactérias filamentosas, Trichoculeus oscillatori e Nudosilinea e também uma espécie de microalga filamentosa do género Klebsiormidium.
Tudo isto tem como objetivo servir de inóculo, então, a produção em larga escala, provavelmente em empresas, e estes micro-organismos estão a crescer em condições que lhes são favoráveis. Para isto, nós efetuamos estudos anteriores para perceber, então, o que é que beneficia o crescimento deles. E verificamos que o melhor meio líquido seria o BG11, onde eles estão todos a crescer, e também que a perlite, que é o que podemos ver aqui, é o melhor substrato para ajudar no crescimento de micro-organismos que têm dificuldade de o fazer quando crescidos apenas em meio líquido. A última tarefa do projeto prende-se com a avaliação da recuperação do ecossistema. Isto está a ser feito noutro laboratório no Porto, o CBio. Ora então, para este trabalho, eles estão a utilizar um drone equipado com uma câmara multiespectral. Eles já calibraram o protocolo de aquisição das imagens, estão a avaliar as características do terreno onde vão ser feitas as experiências, utilizando imagens calibradas radiometricamente, e também já foi desenhado o desenho experimental a ser feito. Tiveram atenção áreas que vão ser ardidas, não ardidas, e dentro delas as que vão ser inoculadas com os micro-organismos e as que não vão ser. Ora, quero por fim agradecer a todos pela atenção, agradecer também ao meu grupo no I3S, em especial à professora Paula Tamagnini, que é a líder do grupo e também minha orientadora. Quero agradecer aos nossos parceiros no projeto, nomeadamente os da Green UP, do CBio e da Universidade de Florença, e por fim à FCT pelo financiamento e à Câmara de Mortágua pela colaboração. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica, pela apresentação. Vamos continuar as apresentações. E a próxima tem o nome de Variação de los niveles de mercúrio em diferentes horizontes de um suelo forestal submetido a um incêndio prescrito. Os autores é Melícia Lopes, Felícia Fonseca, Tomás Figueiredo, Manuel Esteves e Juan Carlos Munhoz. Vale. Okay. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Melissa, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Vigo y os voy a presentar los resultados más importantes que obtuvimos en un estudio que trata de la variación de los niveles de mercurio en diferentes horizontes de un suelo forestal sometido a un incendio prescrito. Bueno, para introducir un poco la situación del mercurio en los ecosistemas forestales, decir que hay dos sumideros principales de mercurio atmosférico en estos sistemas. Por un lado está la vegetación y por otra parte está el suelo. La vegetación lo que hace es interceptar el mercurio atmosférico y acumularlo en su biomasa aérea, especialmente en las hojas y en las acículas. Y el suelo lo que hace es recibir una deposición directa del mercurio de la atmósfera y además recibe un aporte a mayores de mercurio del mercurio que ha sido absorbido por esta vegetación. Bueno, cuando finaliza el ciclo de vida de las hojas, estas se depositan en el suelo y le transfieren evidentemente este mercurio. Bueno, los niveles más elevados de mercurio en los suelos generalmente se encuentran en los horizontes orgánicos, porque este elemento tiene una gran afinidad por la materia orgánica. Y luego también aparecen los horizontes minerales unidos a complejos organometálicos de hierro y aluminio. ¿Qué ocurre cuando se produce un incendio forestal en estos ecosistemas? Bueno, pues el mercurio que está acumulado en el suelo y en la vegetación es altamente volátil, con lo cual, con las temperaturas elevadas que se alcanzan durante el incendio, la mayor parte de este mercurio se volatiliza a la atmósfera. Y posteriormente al fuego, lo que ocurre es que, bueno, como se elimina la capa superficial de vegetación del suelo, se favorecen los procesos de erosión y, por lo tanto, el mercurio que está ligado a las partículas de suelo y a las cenizas que quedaron después del incendio pueden movilizarse por arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua. La problemática del mercurio reside en que cuando alcanza medios acuáticos se pueden producir transformaciones a formas de metilmercurio, es una forma neurotóxica de mercurio, que es fácilmente acumulable y biomagnificable en la cadena trófica y por lo tanto puede afectar incluso al ser humano. Bueno, lo que pretendimos en este estudio fue, por lo tanto, ver cómo varían los niveles de mercurio en un suelo forestal antes y después de una quema prescrita. ¿Vale? Esto se realizó en la zona de estudio en la que estuvimos ayer.
Y lo que hicimos fue, antes y después del fuego, coger muestras de suelo, separando el horizonte orgánico del horizonte mineral. Y además el horizonte mineral se cogió a distintas profundidades. Bueno, esta recogida de muestras se hizo en 11 puntos de la parcela quemada. Aquí, bueno, presento los resultados que obtuvimos de concentración de mercurio en las distintas capas de suelo muestreadas. En barras rojas están los niveles antes del fuego y en barras grises después del fuego. Bueno, podemos ver que en general los niveles de mercurio bajaron, especialmente en el horizonte orgánico, donde hubo una bajada significativa de los niveles de mercurio, con porcentajes de reducción de entre un 3 y un 70%. Sin embargo, no solo se ciñó a una pérdida importante de mercurio en los horizontes orgánicos, sino también en la capa más superficial del suelo mineral, que es la de entre 0 y 3 centímetros, ¿vale? Donde se alcanzaron porcentajes de reducción de mercurio de hasta un 49%. Bueno, es razonable que estas pérdidas de mercurio sean más significativas en las capas más superficiales de suelo, ya que son las que reciben una mayor incidencia de las altas temperaturas del incendio. Bueno, no solo hubo una pérdida importante de mercurio en estas capas, sino también una pérdida importante de materia orgánica, con porcentajes de reducción de carbono total de hasta un 63% en algunos casos. Vale, esta pérdida de materia orgánica, evidentemente, lleva ligada consigo una pérdida del mercurio que está ligado a ella. Bueno, es de esperar que la mayor parte de este mercurio que desapareció del suelo se haya volatilizado a la atmósfera, pero, como bien he dicho, también una buena parte de este mercurio se quedó en partículas de suelo y en sedimentos, cenizas, y pudo ser arrastrado durante periodos lluviosos hacia cuerpos de agua y demás. También quisimos evaluar estos procesos erosivos y esta movilización de mercurio por estos procesos. Bueno, instalamos en la parcela 8 parcelas de erosión y, bueno, aquí voy a mostrar los datos de 2 eventos de erosión, o sea, de recogida de sedimentos. Uno fue del 12 de abril al 7 de mayo y otro del 7 de mayo al 22 de junio. Bueno, cuando se llevaron las muestras al laboratorio, se secaron, se pesaron, y nosotros a mayores lo que hicimos fue tamizar esas muestras y separarlas en distintas fracciones de sedimento por tamaño de partícula, obteniendo estos tamaños. Vale. En esta figura lo que podemos ver es que la fracción mayoritaria de sedimento es la de entre 0,5 y 2 milímetros, que representa un 46% del total, y la fracción minoritaria es la de menos de 0,2 milímetros, representando tan solo un 10% del total de sedimento. Si observamos los niveles medios de mercurio que se obtuvieron en cada una de estas fracciones, podemos ver que hay un aumento progresivo de la concentración de mercurio a medida que disminuye el tamaño de partícula. Bueno, de tal manera que se vieron los niveles más bajos en la fracción mayor de 2 milímetros, con una media de 27 microgramos de mercurio por kilo de sedimento, y los valores más altos, medios, se vieron en la fracción menor de 0,2 milímetros, con valores medios de 111 microgramos de mercurio por kilo. ¿A qué se pueden deber estas variaciones en los niveles de mercurio en las distintas fracciones de sedimento? Pues al grado de, bueno, una de las posibles explicaciones es el grado de mineralización de la materia orgánica. Vale, sabemos que el mercurio es muy afín a la materia orgánica, pero tiene tendencia a ligarse más a la materia orgánica más humificada y más mineralizada que no tanto a la materia orgánica fresca. Por lo tanto, bueno, un buen indicador del grado de mineralización de la materia orgánica es la relación carbono-nitrógeno, donde, bueno, valores más bajos de relación carbono-nitrógeno nos indican que la materia orgánica está más descompuesta, y valores más altos nos indican que es materia orgánica fresca. Si enfrentamos esta relación carbono-nitrógeno con los niveles de mercurio en las distintas fracciones, podemos ver que efectivamente la fracción menor de 0,2 milímetros es la que tiene valores más altos de mercurio, relaciones carbono-nitrógeno más bajas y, por lo tanto, una materia orgánica más humificada. Y, por el contrario, las fracciones mayores de 2 milímetros tienen una relación carbono-nitrógeno mayor, es materia orgánica más fresca y, bueno, posiblemente esté formada, visualmente se ve que está formada por restos calcinados de vegetación que probablemente hayan perdido gran parte ya del mercurio que tenían almacenado durante la quema. Bueno, si nos fijamos en esta zona,
vemos que tenemos dos fracciones que tienen relaciones carbono-nitrógeno prácticamente idénticas, pero sin embargo la concentración de mercurio de una viene siendo prácticamente el doble de la otra. Esto puede estar relacionado con la distribución de partículas minerales y partículas vegetales que tenga cada una de ellas. Vale, sabemos que, bueno, esto visualmente hablando, hemos intentado separar la fracción orgánica de la fracción mineral, pero no ha sido posible. Con lo cual, visualmente puedo deciros que la fracción entre 0,2 y 0,5 milímetros está mayoritariamente formada por partículas minerales y estas partículas minerales estuvieron más tiempo expuestas a la deposición atmosférica de mercurio, con lo cual, aparte de que tienen componentes como complejos organometálicos de hierro y aluminio que pueden ayudar a la acumulación de este mercurio. Por el contrario, la fracción de entre 0,5 y 2 milímetros tiene una gran cantidad de restos vegetales calcinados, es materia orgánica fresca y posiblemente el mercurio que habían acumulado previamente a la quema ha sido volatilizado durante el incendio. Bueno, aquí podemos ver cómo fue el flujo de mercurio, esta movilización de mercurio por la erosión de los sedimentos en los dos eventos. Vale, lo que podemos ver es que hubo claramente un mayor arrastre de mercurio en el sedimento durante el segundo evento y sobre todo en las fracciones de mayor tamaño de sedimento. Vale, ¿por qué ocurre esto? Bueno, si vemos las precipitaciones acumuladas del primer evento y del segundo evento, vemos que claramente llovió más en el segundo evento. Y bueno, a lo mejor unas precipitaciones más enérgicas y más abundantes movilizaron más cantidad de sedimento, por lo tanto arrastrando más mercurio con él. Además, un mayor tiempo de exposición al viento también pudo facilitar un poco esta movilización de sedimento. Y además que el tiempo de exposición a la deposición atmosférica de mercurio, bueno, pudo haber un aporte adicional que pudo aumentar estos valores. Y nada, como para finalizar, decir que, bueno, para el estudio de este tipo de procesos, y en este caso concreto del flujo de mercurio por procesos de erosión, no solo es importante determinar la masa de sedimento total que se mueve y los niveles de mercurio que hay en ella, sino fijarse a lo mejor en pequeños detalles, como son el tamaño de partícula del sedimento o las fracciones orgánicas o minerales que lo componen, porque pueden marcar variaciones importantes en estas concentraciones de mercurio. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado, Melissa. Vamos continuar com as apresentações e a próxima comunicação tem a designação Frisco, Managing Fire-Induced Risk of Water Quality Contamination, Linking Satellite Derived Burn Severity with the Field Estimate. Os autores é o Oscar González Pelayo, a Joana Silva, a Acli Benali, e Bruna Parício e o João Pedro Nunes. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Sou Óscar Pelayo, da Universidade de Aveiro. E pronto, primeiro gostava de agradecer ao moderador e, nomeadamente, aos organizadores do evento por poder participar neste evento e por poder conseguir mostrar un traballo que estamos a desenvolver entre diversas universidades. No ámbito do proxecto Frisco, temos universidades, a Universidade Facultade de Ciencias de Lisboa, depois temos tamén a equipa de ISA, Instituto Superior Agronómico de Lisboa, que facen a parte do satélite, eles facen magia nos satélites, e nós, a equipa da Universidade de Aveiro, traballamos na área do solo, na área da validação do que o satélite está a dizer a equipa de ISA. Mas pronto, vou mostrar, o Frisco é um proxecto que tem de ver com a mobilização das cinzas após os fogos rurais, os wildfires. Okay? Como todos nós sabemos, já vimos, os fogos afetam a vegetação, aos solos, em diferente medida, vamos dizer, em função da severidade, em função de moitas características. Estes sedimentos, após os fogos, são mobilizados pelas chuvas e podem ir das encostas, viaxan para as bacias, até acumular-se nas barragens. É aquí onde temos grandes problemas por causa da turbidez da agua, por causa da contaminação
elementos tóxicos, etc., etc., etc. En tanto, o tratamento da auga pode ser limitado por causa desta poluição, desta contaminação por cinzas. Neste sentido, o proxecto Frisco engloba as universidades, como já falei, do ISA, Lisboa, mais além, engloba tamén a auga de Portugal como parceiro, como o primeiro interesado nos resultados que podemos ter. Neste sentido, o proxecto pretende, vamos seguir, fornecer un manual de medidas de mitigação do risco de mobilização das cinzas nas encostas. Como? Tem 5 work packages, 5 tarefas. Eu vou apresentar a tarefa número 1. A tarefa número 1 consiste em avaliar os impactos dos fogos, dos wildfires, okay? Como? Via imagens do satélite e depois fazemos uma avaliação no campo para testar como que está o satélite de accurate, vamos dizer. Portanto, vou apresentar parte da tarefa 1, que consiste em construir os mapas de severidade, do Soil-Borne Severity, estamos a falar neste caso, okay? Para fazer um assessment, nos impactos hidrológicos. Okay? Portanto, qual é a metodologia que nós estamos a usar para ter este enfoque? O primeiro é obter o Satellite Derived Borne Severity. Okay, vamos dizer qual foi a severidade que atingiu num ponto concreto numa encosta. E depois, em função dos pontos da amostragem, vamos para o campo e fazemos uma validação, uma verificação. Portanto, no ano anterior, no verão de 2020, começou o projeto, começou a validação do trabalho de campo e fizemos 3 fogos, 3 grandes fogos. O primeiro fogo foi no Algesur, foi no fim de junho do ano 2020, onde tínhamos vegetação mediterrânea, Quercus, pronto, todos conhecemos, Quercus suber. Depois, o segundo fogo foi em Valongo, onde tínhamos floresta de eucaliptos, cobertura de eucaliptos. E o terceiro fogo, onde fizemos este assessment, foi perto do Oliveira de Frades, onde tínhamos Pinheiro Bravo. Qual foi o assessment que fizemos? Fizemos o Soil-Borne Severity, via o método do Vega, 2013, onde contempla 5 classes de severidade, agora vou explicar um bocadinho, e fizemos o assessment no ash load, na quantidade de cinzas, mas, além de fazer uma colheita das cinzas, fizemos diferentes indicadores da profundidade das cinzas, as cores, qual que foi a severidade no solo, pronto, diferentes indicadores que vou mostrar. Qual foi a metodologia? Pronto, imediatamente após os fogos, okay? A equipa do ISA faz magia com os seus satélites e pronto, e começam a determinar pontos de severidade maior, moderada e menor no campo. Como que fazem? Desculpa lá. Fazem obtendo o, bueno, toda a gente conhece, Normalized Borne Ratio, okay? E o Normalized Wildfire Axe Index. Também conseguimos fazer estes diferentes índices que têm a ver com a vegetação. A vegetação antes e após o fogo. Ali temos uns índices de mudança que podem fazer uma interpretação como a severidade do solo. Então, eu já disse, a metodologia, as áreas ardem e mesmo numa janela de uma semana após o fogo, nós temos que ir a validar. O primeiro, a gente consegue identificar os pontos de severidade maior, média e menor no campo. Faz uma localização dos pontos, como vemos aqui, diferentes pontos, e depois vamos para o campo, fazer a validação. Como fazemos a validação? Pronto, temos uma encosta, como vemos aqui, uma encosta, fazemos uma cruz, que é o que o satélite pode ler. São encostas de 20 metros por 20 metros, desculpa lá, fazemos cruzes na encosta de 20 metros por 20 metros, onde nós fazemos o nosso assessment. Como fazemos? Descrevimos 9 pontos nestes 20 metros, fazer uma X, ok? E em cada ponto fazemos uma validação em 1 metro quadrado, onde a gente descreve a classe de severidade de este metro quadrado e
facemos uma amostragem de cinzas e de solo 25 por 25 centímetros. Quer dizer que neste metro cuadrado definimos uma soil borne severity. Okay? Depois facemos uma amostragem. Além disso, fazemos também um assessment na vegetação, nestes quadrantes. Contamos de 1,5 até 16, 20 árvores. E medimos a altura, o diameter breast height, o consumo das copas, fazemos um assessment da severidade na vegetação do fogo. Pronto, com tudo isto já temos, e pronto, apanhamos amostras e com tudo isto. Como já disse, 20 metros por 20 metros, 9 pontos, ok? E que aplicamos como índice de severidade? Pronto, nós usamos o índice que foi desenvolvido por Vega no 2003, que muita gente conhece, que vem derivado dos índices extraídos pelo Forest Service dos Estados Unidos, onde, pronto, diferenças entre forest floor e o mineral, o solo mineral, pelo consumo, neste caso, do forest floor da vegetação, da camada orgânica, ok? Que quer dizer estes índices? Desculpa lá. Temos uma severidade baixa quando o consumo, quase não há consumo na camada superficial do solo. Ok? Por exemplo, aqui temos um exemplo prático, onde nós temos aqui as cinzas vegetais. Neste caso, o fogo não atingiu o solo mineral, porque ainda temos os resíduos orgânicos superficiais aqui. Pode ter um bocadinho de cinzas, mas o horizonte mineral não foi atingido pelo fogo. Temos outro exemplo do moderado. O que significa isto? O que quer dizer? Já foi consumido o forest floor, temos cinzas, mas o horizonte mineral ainda não foi afetado. A estrutura do solo não foi afetada e ainda temos raízes finas que estão vivas. Okay? Qual é a diferença entre 2 e 3? A maior diferença é que aqui ainda não foi consumida a manta morta. Aqui já foi consumida a manta morta, ok? Ainda que não chegou ao horizonte mineral do solo. Qual é o alto nesta classificação? Pronto, manta morta completamente consumida, ok? E já temos problemas com a estrutura do solo, ok? O solo está desestruturado, perde a estrutura, cai. Os terrões já não são terrões, é pó, ok? A matéria orgânica já foi consumida, muda a cor superficial do solo, ok? E as raízes finas já morreram, ok? Nós podemos comprovar com o dedo. É sensibilidade. O dedo e pronto, é muita prática também. Obrigado. Depois, pronto, temos um exemplo de alta severidade, onde vemos como a matéria orgânica foi completamente consumida. Mas pronto, vamos mostrar os resultados muito rápido, que eu acho que pode ser muito interessante. O que percebimos? Percebimos que nos fogos de Algesur tínhamos uma maior severidade do fogo, ok? Relativo aos fogos de eucaliptais e de pinheiros. Que percebimos também que nos fogos no eucalipto, o que estava a dirigir a severidade foi o management, terrazas ou não terrazas. Por quê? Porque não tínhamos terrazos, não tínhamos solo, tínhamos pedras na superfície. Por tanto, a severidade foi baixa. Aqui vemos a médias do Ash Slope Summary. Sempre tivemos muito mais Ash Slopes em Algesur, ok? Eucaliptos e depois pinheiros, como eu já disse. Aqui tínhamos os pontos, em cada área de estudo descrevimos 9 pontos, 8 ou 9 pontos. E em cada ponto descrevimos a cruz, que eu já disse, ok? Pronto. O que tivemos aqui? Vimos que as relações existentes entre a severidade e Ash Slope eram positivas para os fogos nas áreas mediterrâneas e na área de eucaliptos, não nos pinheiros. Mas esta relação foi muito direita com o thickness. Percebimos que a quantidade de cinzas tinha uma relação direta com a profundidade dessas cinzas, no local, no campo. Ok? Vimos também, portanto, que a severidade tem uma relação direta com a thickness. O que percebimos nos resultados do satélite? Foi muito complicado. Por quê? Porque as classes médias da severidade faz confusão para o satélite. Como conseguimos melhorar? Usando um pseudocontrole. Nas áreas dos fogos, nas áreas que tínhamos de controle, nós encontramos em alguns fogos áreas que não tinham ardido. Portanto, fomos medir a vegetação e ali tivemos uma relação muito direta. Já acabo, obrigado.
obtivemos unos índices e o que tivemos muito difícil foi distinguir as classes altas e baixas. Okay? Por tanto, xa vou acabar, parte do error debiose a alta variabilidade da severidade do solo. Vimos tamén que os índices tiñan pouca performance, ainda que este funcionaba mellor. Por tanto, podemos concluir dúas coisas, por parte do campo e por parte do satélite. No campo, vimos que a severidade correlaciona positivamente con o slot nos fogos na área mediterránea e nas áreas dos eucaliptos. Mas a thickness é unha rápida, fácil forma de medir o ice load, unha forma direita. Por tanto, nós conseguimos avanzar e conseguir facer moito máis traballo. Si medimos só a thickness e non apañamos a mostra. Tamén vimos que en Valongo, as áreas de eucaliptos, o management dirixe as loads. Por qué? Pelos terrazos. Pronto. Por tanto, vimos que o satélite pode ter unha relación positiva con este índex, okay? E a vegetação, o coñecimento da vegetação previa ao fogo pode mellorar as estimas. Por tanto, pode ser bastante útil, moito útil. E a alta variabilidade no campo da severidade limita estes problemas con o satélite. Por tanto, pronto, temos aquí unhas dúbidas que nesta próxima campaña do próximo ano tentaremos de resolver. E pronto, obrigado e desculpa lá, pasei con un tempo un bocadinho. Obrigado, Oscar. Vamos continuar os trabalhos com a próxima comunicação, designada Post-Wildfire Vegetation Regeneration in Quercus-Pirenaica Wild Forests. E os autores são a Juliana Monteiro, a Inês Domingos, Miguel Brilhante, João Serafim e a Cristina Branquinho. Por favor. Direita para a frente. Para trás. Aqui precisar de apontar aqui no verde. Tenta seguir por aqui, ler por aqui, não vir costas. Tá bem. Obrigada. Olá, bom dia. O meu nome é Juliana Monteiro e eu hoje venho apresentar um trabalho que realizei em colaboração com colegas do meu grupo no CE3C, onde estudamos a regeneração da vegetação pós-fogo em florestas de Quercus-Pirenaica ou de carvalho negral. O fogo é um fenómeno de perturbação muito característico dos espaços florestais. No entanto, nas últimas décadas tem-se verificado uma alteração do regime natural de fogos com aumento da sua frequência e severidade. E, de facto, como podemos observar no mapa, as projeções mais recentes de alterações climáticas apontam para um maior risco de fogos florestais, essencialmente no sul da Europa, devido a um alargamento da época de ocorrência de incêndios, a um aumento da área de risco e também uma maior probabilidade de ocorrência de mega-incêndios. Na região mediterrânica, o fogo desde sempre desempenhou um papel muito relevante e a própria vegetação evoluiu e está adaptada ao fogo recorrente. No entanto, as alterações climáticas e as mudanças no uso do solo tiveram e têm como consequência uma alteração no regime natural de fogos e, portanto, é essencial perceber a vulnerabilidade dos ecossistemas a estas alterações. E, de facto, têm sido realizados alguns estudos muito focados na regeneração da vegetação linhosa pós-fogo, mas poucos têm sido feitos com o objetivo de perceber a evolução das comunidades de briófitas, que são essencialmente musgos e hepáticas, apesar destes organismos serem pioneiros na colonização de áreas ardidas e de desempenharem importantes funções nos ecossistemas, uma vez que possuem atributos funcionais que vão desempenhar, que têm uma função mais ou menos, um impacto mais ou menos direto no funcionamento dos ecossistemas. E os atributos funcionais são características dos organismos que constituem adaptações ao meio onde vivem, os chamados atributos de resposta, ou então que influenciam as próprias condições do ambiente. E, de facto, a inclusão de atributos funcionais, deste conceito dos atributos funcionais em estudos ecológicos, vai permitir um entendimento mais mecanicista da resposta das comunidades biológicas a alterações ambientais, uma vez que os atributos funcionais estabelecem uma relação entre as espécies e o funcionamento e os processos dos ecossistemas. Então, o nosso objetivo foi perceber qual o efeito do fogo na composição funcional
em florestas de Quercus pyrenaica. Para isso estudamos a composição funcional da vegetação ao longo de uma cronossequência pós-fogo, onde também identificamos atributos funcionais relevantes ao longo do nosso gradiente. Apesar de termos feito um levantamento florístico completo, aqui vou apenas focar-me na composição funcional de comunidades de briófitas. A nossa área de estudo localiza-se na Beira Alta, que é um território onde existe uma grande concentração destas florestas de Quercus pyrenaica e é também caracterizado por uma elevada ocorrência de fogos e é também um território muito suscetível à desertificação. A vegetação foi amostrada ao longo de uma cronossequência pós-fogo, que se inicia em 2009 e que termina em 2019. E a amostragem da vegetação foi realizada em 30 locais de amostragem em 2020. Selecionamos também 3 locais para amostrar a vegetação onde não se registram fogos desde 2009 e que funcionam como áreas de controle para perceber qual o estado natural ou seminatural da vegetação. As espécies de briófitas foram classificadas tendo em conta atributos funcionais, a forma de crescimento, a forma de vida e a estratégia de vida. Muito sucintamente, a forma de vida representa a morfologia dos indivíduos, ou seja, se são acrocárpicos que crescem num plano vertical ou plerocárpicos que se desenvolvem horizontalmente. A forma de vida é um conceito que engloba também a morfologia dos organismos, mas que já também vai englobar noções de adaptação às condições ambientais. A estratégia de vida vai representar o modo de reprodução e dispersão das espécies. Por exemplo, este musgo, que é o Pelytricum comum, é uma espécie acrocárpica que cresce em forma de tufo e tem uma estratégia de vida perene. Após a classificação das espécies, calculamos um índice funcional, que é a Community Weighted Mean, que é calculada com uma média de cada atributo funcional ponderada pela abundância relativa de cada espécie na comunidade. Ou seja, nós em vez de trabalharmos com uma matriz de espécies por locais, vamos estar a trabalhar com uma matriz de atributos por locais, de modo a caracterizar a composição funcional das comunidades. Passando agora para os resultados, nós identificamos 152 taxa de plantas vasculares, que no seu conjunto ocupam cerca de 80% da cobertura, e a vegetação amostrada é típica de florestas climáticas e secundárias de Quercus pyrenaica. Identificamos também 40 taxa de briófitas, que ocupam cerca de 20% da cobertura. Uma das espécies mais abundantes é este musgo aqui, o Rhincostregium megapolitano, que é muito típico de ecossistemas florestais. Mas também identificamos muitas espécies acrocárpicas e colonizadoras, como por exemplo o Ceratodon purpúreo, que é uma espécie também bastante cosmopolita, o Bryum capilar e o Pelytricum comum. Vamos então agora perceber como é que os diferentes atributos e grupos funcionais vão variando, como é que a sua abundância vai variando ao longo do nosso gradiente. Começando então pela forma de crescimento, nós aqui conseguimos perceber que a abundância dos musgos acrocárpicos é bastante superior nos primeiros anos pós-fogo. Pelo contrário, a abundância dos musgos plerocárpicos vai ser bastante superior em fases mais avançadas da sucessão e também nestas áreas de controle. De facto, os musgos plerocárpicos têm uma taxa de crescimento bastante mais reduzida que os acrocárpicos, pelo que vão aparecendo mais tardiamente na sucessão ecológica. Passando agora para a forma de crescimento. Nós, olhando aqui para o gráfico de barras, conseguimos perceber que ao longo do nosso gradiente há uma variação da abundância dos diferentes grupos funcionais. E as diferenças são significativas para os musgos que crescem formando tapetes, aqui a azul claro, e também para os musgos que crescem em forma de tufo, aqui a verde. E, de facto, os musgos que crescem formando tapetes mais ou menos extensivos, a abundância destes grupos vai ser superior em fases mais avançadas da sucessão ecológica e também nas áreas de controle. Pelo contrário, os musgos que crescem formando tufos, que são acrocárpicos, normalmente a abundância destes grupos vai ser bastante mais elevada nos primeiros anos pós-fogo. E, de facto, como eu referi há pouco, o conceito de forma de vida já é um conceito um bocadinho mais ecológico, que reflete a maior ou menor capacidade que as espécies têm em minimizar perdas de água e também o modo de captação de luz. E estes musgos aqui que crescem formando tapetes, como o Hypnum e o Rhincostregium, são mais comuns de ambientes mais úmidos e mais sombrios.
portanto, tendo, portanto, uma menor capacidade de retenção de água. Já estes musgos que crescem formando tufos, como a funária higrométrica, já são mais capazes de resistir a condições ambientais mais desafiantes, tendo uma estrutura tridimensional que melhora o uptake da água e a retenção da umidade. Passando agora para a estratégia de vida, nós observamos que as espécies com uma estratégia de vida perene são mais abundantes em fases mais avançadas da sucessão e, pelo contrário, as espécies com uma estratégia de vida fugitiva vão ser muito mais abundantes logo após o fogo, principalmente aqui em áreas que arderam em 2017. E, de facto, as espécies com estratégias de vida fugitiva, como a funária higrométrica, são pioneiras na sucessão ecológica e têm algumas características que ajudam a perceber este seu papel, ou seja, são espécies que têm um grande esforço reprodutivo, produzem muitos esporos que se dispersam facilmente, e as espécies com uma estratégia de vida perene são muito mais frequentes em fases mais avançadas da sucessão ecológica e vão ter, como o próprio nome indica, uma maior longevidade e um esforço reprodutivo também bastante inferior. Portanto, aquilo que nós conseguimos perceber ao longo da nossa cronossequência foi que, em fases, nos primeiros anos pós-fogo, as comunidades de briófitas são constituídas por musgos acrocárpicos com formas de vida mais adaptadas a condições ambientais mais desafiantes, como, por exemplo, a dessecação, e também com estratégias de vida mais fugazes. E à medida que nós vamos avançando na sucessão ecológica, vamos ter comunidades de briófitas mais semelhantes àquelas que encontramos em áreas pouco ou nada perturbadas, com estratégias de vida perenes e formas plerocárpicas. Portanto, estas comunidades pioneiras vão ser indicadoras de ambientes muito imprevisíveis e instáveis, pouco duradouros, ao passo que as comunidades que foram observadas em fases mais avançadas da sucessão ecológica vão ser indicadoras de condições ambientais mais estáveis. Portanto, nós conseguimos observar diferenças na composição funcional das briófitas ao longo da cronossequência, identificamos também atributos e grupos funcionais relevantes, e agora aquilo que pretendemos analisar no futuro é a estrutura e a composição da flora vascular ao longo da cronossequência. Nós também reunimos uma grande quantidade de informação em relação às propriedades do solo, como a pH, a percentagem de matéria orgânica, etc. E também pretendemos perceber como é que estas propriedades vão influenciar a regeneração da vegetação e também, por fim, pretendemos quantificar a influência da severidade do fogo na regeneração da vegetação. Obrigada. Obrigado, Juliana. Vamos terminar as comunicações com a comunicação do colega António Vieira, do António Bento Gonçalves, José Manuel Rocha e Sara Moura Santos, com o título Processos erosivos em áreas afetadas por incêndios florestais, o incêndio de Braga em 2017. Obrigado. Bom dia a todos. Estou certo que já estarão mais interessados a pensar naquilo que será o almoço do que propriamente aquilo que vos trago para dizer, mas tentarei ser sintético e mais ilustrativo e menos maçador. Portanto, o tema que vos trago aqui tem a ver precisamente com os processos erosivos que ocorrem em áreas afetadas por incêndios florestais. Trago-vos o exemplo do incêndio que ocorreu em 2017 em Braga. E só para introduzir o tema, trago aqui umas notas referindo que, efetivamente, há um aspecto que é importante e que se relaciona com o agente erosivo, com a precipitação. Como sabem, os padrões de precipitação são extremamente variáveis no tempo, no espaço, na duração dos eventos, etc. E, portanto, também das características e dos padrões da precipitação depende depois os efeitos que podem depois ocorrer sobre o solo.
E, obviamente, que as características da precipitação nas regiões mediterrâneas são muito próprias. Também podemos dizer que não é só a precipitação que faz variar a ocorrência de erosão nos solos nestas regiões, mas também o próprio uso do solo, a ocupação do solo e, obviamente, as próprias características dos solos. Decorrendo então da ação da precipitação, ou se quisermos da chuva sobre o solo, das características que ela apresenta, intensidade, duração, frequência, etc., vai depender, portanto, a ação erosiva. Sabemos também que a escorrência superficial tem uma importância significativa e isto, obviamente, para chegarmos à questão dos incêndios florestais. As áreas ardidas sofrem, por ação dos incêndios, uma remoção da vegetação que aí existe, que seria um dos elementos protetores do próprio solo, e, obviamente, com a remoção dessa vegetação, nós vamos ter uma ação mais direta e intensa da chuva, não é? O efeito do salpico, ou se quisermos o rain splash, vai se acentuar. Haverá uma infiltração mais reduzida, uma escorrência superficial que se incrementa, obviamente acompanhada de alterações nas características físicas e químicas dos solos. Tudo isto vai, obviamente, condicionar os processos erosivos, incrementando-os. Tinha aqui mais algumas notas que são só de introdução e que penso que todos estão dentro deste assunto e que me limitarei a passar para avançarmos, portanto, sobre o aspecto que é o caso de estudo que aqui trago. Portanto, o incêndio de Braga ocorreu no dia 15 de outubro e seguinte, de 2017, afetou uma área de 1.007 hectares, essencialmente de floresta, com espécies diversificadas. Podem ver aqui algumas imagens que mostram precisamente o evoluir do incêndio durante a noite e depois no dia seguinte. Efeitos que depois se puderam observar ao nível da destruição da vegetação. Aqui apenas uma localização da área ardida. Posso-vos dizer que a cidade de Braga está estendida aqui por esta região e, como eu tenho também aqui, é claro ver que a área que foi afetada, ou uma parte significativa da área afetada pelo incêndio, corresponde a uma área próxima da cidade, portanto, aquilo que podemos chamar do interface urbano-florestal da cidade de Braga no seu setor este-sul, portanto, como podem ver. Aqui esta imagem mostra precisamente que foi esta área, e aqui mais neste sentido, que foi afetada, mas só para verem a cidade. Vejam, aqui toda esta área foi afetada pelo incêndio, algumas partes não, mas, portanto, muito próximo da cidade. E, como pudemos observar pela análise das imagens de satélite, calculamos, portanto, a severidade do fogo nesta área e observa-se claramente que há áreas mais significativamente afetadas, com níveis de severidade bastante significativos, neste tom mais vermelho e acastanhado, e outras áreas onde efetivamente não houve uma severidade tão elevada. Aqui só para terem ideia daquilo que era a ocupação, o tipo de espécies que estavam presentes nestas áreas afetadas, essencialmente eucaliptos a verde, mas também áreas de carvalhos e matos que também ocorriam na área afetada. Um aspecto importante no que diz respeito aos processos erosivos tem a ver com os declives existentes nesta área, portanto, vertentes com declives bastante acentuados em muitos dos locais afetados pelo incêndio, superiores a 15, 20 graus,
E depois, digamos que a conjugação de fatores que se sucedeu ao incêndio florestal acabou por permitir que situações erosivas muito significativas ocorressem. Portanto, imediatamente nesse inverno, quer dizer, apesar do incêndio ter sido em outubro, tradicionalmente já outono, já com alguma precipitação, naquele ano específico, como todos sabem, o verão alongou-se bastante e, portanto, em dezembro ocorreu a tempestade Ana, portanto, e começaram então a observar-se processos erosivos significativos decorrentes de um episódio de precipitação intensa e, como poderão ver aqui nestes gráficos da distribuição da precipitação, aqui ao longo do mês de dezembro, com o dia 10 de dezembro com valores bastante significativos, portanto 100 milímetros de precipitação num dia. Neste caso, se observarmos atentamente a distribuição diária da precipitação, vemos que não foi num dia, foi num conjunto relativamente restrito de horas, cerca de em 10 horas ocorreram 100 milímetros de precipitação, o que é uma quantidade enorme de precipitação. E, obviamente, com consequências diretas ao nível do transporte de sedimentos e das marcas erosivas que depois nós pudemos constatar e analisar. Aqui estas imagens denotam claramente, penso que se consegue perceber que a água vai completamente carregada de sedimentos, cinzas, etc., que produto do incêndio. Esta área, inclusivamente, correspondia a uma área que tinha sido, onde tinham sido cortados os eucaliptos uns meses antes, mais fragilizada para além disso, e depois com o incêndio também a percorrer esta área, as áreas limítrofes foram completamente ardidas. Mais alguns efeitos já a jusante da área ardida, como vos disse, uma área de interface urbano-florestal, logicamente houve um conjunto de efeitos essencialmente causados pelo transporte de grandes quantidades de sedimentos. Aqui mostram-se alguns pontos críticos onde houve necessidade de intervenção por parte da Proteção Civil. Aqui uma cartografia que tínhamos feito após o incêndio, com a identificação de pontos críticos que estariam certamente afetados por fenómenos que depois vieram a acontecer, e aqui alguns exemplos de transportes de sedimentos a obstruir vias de comunicação, campos agrícolas, como eu irei agora mostrar muito rapidamente. E efetivamente, o que nós constatamos do levantamento de processos erosivos nesta área foi o desenvolvimento de ravinas, afetando especialmente estradas e caminhos rurais, processos de erosão laminar e em sulcos em áreas com declives elevados, áreas onde a severidade do fogo foi mais significativa e também áreas em que os solos se encontravam desprotegidos ou por remoção da vegetação pré-incêndio ou pela ação do próprio fogo que consumiu a vegetação. E depois acumulações de detritos e processos de inundação nas áreas urbanas e agrícolas. Temos aqui alguns exemplos que foram avaliados nas áreas que nós encontramos, áreas algumas de litologia granítica, onde os processos de meteorização que conseguimos perceber aqui nestes perfis são acentuados e onde a mobilização, a remoção dos materiais foi mais facilitada, também pelo facto de se tratar de um caminho florestal ou agrícola. Vejam que os valores de incisão da erosão, neste caso aqui especialmente, já é significativo, mais de quase 1,5 metro de profundidade destas ravinas, ainda com uma largura variável, mas não muito significativa, de qualquer forma, destruindo completamente o caminho.
impedindo a sua progressão. Depois aqui caminhos que foram cortados pela ação erosiva da água de escorrência, aqui mais um exemplo. Também em áreas de rochas metamórficas bastante meteorizadas, como vocês podem ver, o mesmo tipo de situação, ainda aqui processos mais incisivos, com maior profundidade, também com dimensão ao nível da largura também muito significativo. Outros exemplos que foram por nós analisados, e depois os processos mais generalizados nas vertentes, vejam, com uma erosão laminar e em sulcos que se estendeu em diversas vertentes, como eu vos tinha dito, desprotegidas ou com valores de severidade superiores e contribuindo para o desenvolvimento de uma maior pedregosidade dos próprios solos, com a remoção dos materiais mais finos e depois consequências erosivas ao nível da área urbana e das zonas agrícolas. Vou passar isto porque já me disseram que já estava fora do tempo e, portanto, para concluir, a ocorrência, então, nestes episódios de precipitação intensa, de uma erosão mais acentuada nas áreas florestais afetadas pelos incêndios, traduz-se essencialmente na ocorrência de ravinas nas áreas ou em locais de maior fragilidade, também pela existência de caminhos e estradas rurais que favorecem o desenvolvimento deste tipo de fenómenos e também devido ao aspecto mais meteorizado dos materiais do substrato e depois transporte de grandes quantidades de sedimentos pelas vertentes, erosão generalizada das vertentes desprotegidas e obstrução e destruição de infraestruturas urbanas e agrícolas, como foi possível ver. Espero ter sintetizado bem. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Vieira, pela apresentação. Quero agradecer, terminamos esta sessão, quero agradecer a todos os oradores pelas excelentes comunicações. Estamos com um atraso de cerca de 25 minutos, devíamos ter terminado ao 12h40, já são 1h05. No máximo do máximo, o debate, por uma pergunta só, se alguém estiver interessado. Só uma pergunta. Olha, temos ali é o primeiro, ganhou. É o primeiro e único, e último. Isto aqui é quase ditadura. Ok, obrigado. Martinho Martins, da Earth Surface Process Team da Universidade de Aveiro. A minha pergunta era para a colega Jéssica, que apresentou as cianobactérias. E eu estaria interessado em perguntar, no âmbito do projeto que apresentou, se nos podia dizer, ou se tem ideia, como é que vão depois conseguir transportar estas cianobactérias de uma forma mais prática para as áreas ardidas no futuro. Se já tem alguma ideia de como fazer, porque eu percebi que isto ainda é um proof of concept, não é? E eu fico contente, tal como na apresentação da colega Juliana Monteiro, que se está agora a passar para uma fase de utilizar uns processos naturais mais que podem no futuro ser usados nos tratamentos de estabilização. Portanto, a minha dúvida agora será um bocado no futuro, como é que depois vamos passar estes processos que a natureza já faz sozinha, como é que os vamos passar depois para as áreas ardidas quando queremos realmente usá-los, se já existe alguma ideia? Não, então, ok. Antes de mais, muito obrigada pela pergunta e pelos comentários. Como reparou, realmente ainda é um proof of concept, nós estamos a experimentar coisas, ainda vamos fazer os ensaios no terreno e serão muito importantes para definir então como depois podemos utilizar estes micro-organismos, claro que sim. Ainda é muito cedo para lhe dar as respostas que pretende e teria muito gosto no futuro conseguir, porque também acredito no projeto e espero que conseguimos contribuir para o recuperamento dos solos ardidos. Muito obrigada.
Pronto, eu vou dar por terminada esta segunda sessão. Algumas outras dúvidas, questões que queiram fazer, podem aproveitar na altura do almoço ou durante o resto do seminário, está bem? Obrigado por todos, a todos, obrigado. E chegou a hora do almoço. Peço que estejam aqui às 14h30, está bem? Para darmos início à sessão da tarde. Bom almoço para todos e até já.